A paz do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga do canal. Bom estarmos mais um dia no nosso propósito de ministração e oração firmados no revestimento através do sangue de Jesus. Sim, eu iniciei um propósito de 7 dias, termina na sexta-feira, hoje é o terceiro dia e nós estamos ministrando sobre o sangue de Jesus, o poder que ele tem. Amém? E hoje, não diferente dos dias anteriores, eu tenho uma palavra para deixar ao teu coração. E esta palavra se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu estarei lendo alguns versículos, amém? Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Graças a Deus, meu amigo e minha amiga do canal. Aqui está falando sobre um preço que foi pago para resgate da humanidade. E fala aqui esse preço pago para resgate da humanidade que já estava perdida nos seus próprios pecados, nas suas próprias transgressões, ele foi pago por um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, incontaminado. E nós sabemos que esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, o Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós não fomos comprados por preço de prata ou de ouro, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Por isso, eu tenho ministrado que o sangue de Jesus ele tem poder, não somente para purificar de todo pecado, para resgatar o homem dos seus maus caminhos, desde que ele se converta, desde que ele se arrependa, que ele mude de vida. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar de toda peste, de todo mal, de todo laço. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de peste, tempos de enfermidades que vêm tirando a vida de muitos. Por isso, eu estou com a fé firmada no sangue de Jesus, sim. Porque todos conhecem a história do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi gerado, ele foi concebido pela virtude do Espírito Santo, que veio sobre uma virgem com o ventre imaculado, ou seja, a Virgem Maria. A virtude do Espírito Santo de Deus pousou sobre aquela virgem e ela concebeu do Espírito Santo de Deus o Filho de Deus, que foi gerado carnal no ventre daquela moça que nunca tinha concebido de homem nenhum. Ou seja, ela era noiva de José, o carpinteiro, mas ela era virgem, ela nunca tinha se entregado a homem nenhum. E Maria, ela foi escolhida, ou seja, Deus viu graça naquela virgem, ela foi agraciada por Deus. Foi um favor imerecido, a graça é um favor imerecido, ela foi escolhida, creio eu, não porque ela fosse melhor do que as outras virgens da época, mas a graça é assim, Deus te escolhe, é um favor imerecido, você não merece. Você não pode achar merecedor porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não. É a graça faz isso. Que Deus veja em você algo diferente e queira te resgatar, não porque você seja santo ou que você seja melhor que alguém. Não é isso.
mas é por causa que Deus ele é misericordioso e pela graça ele quer alcançar o pecador, ele quer salvar, ele quer resgatar. E esse era o propósito de Deus para a humanidade, pela graça alcançar o pecador, salvar o pecador, enviando seu filho unigênito. E Maria, ela engravidou no tempo determinado de uma vida, ela gerou o Senhor Jesus, que veio numa manjedoura, que nasceu em Belém de Judá. Aí vieram os reis magos, os 3 reis magos, e vieram ali adorar, oferecer ouro, incenso e mirra. E encontraram o Senhor Jesus ali na manjedoura, mas antes eles tinham ido até o rei Herodes, pois eles viram a estrela de Davi, que anunciava já o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o rei dos judeus, né? E ele declarou a Herodes, se Herodes sabia o tempo determinado do nascimento do rei dos judeus. E Herodes ficou com muito medo, porque pensou, rei dos judeus, ele vai tomar o trono da minha descendência. Então, Herodes, ele queria saber aonde o Senhor Jesus havia nascido. Só que, quando o Senhor Jesus recebeu lá a visita, ele estava numa manjedoura, ele era um bebê, e ele recebeu a visita dos reis magos, também a divina revelação de Deus alcançou os 3 reis magos para que eles não voltassem até Herodes e contassem sobre o paradeiro, aonde estava o Filho de Deus, aonde estava o Senhor Jesus, porque senão Herodes iria até Belém e mandaria matar o Senhor Jesus, e o propósito de Deus seria frustrado. Só que o Senhor Jesus ele teria que crescer, o Senhor Jesus ele teria que se tornar um homem, fazer milagres sobre Israel, sobre os judeus, ele teria que alcançar o teu povo, ele teria que ministrar a salvação, o reino de Deus para o teu povo. E quando o rei Herodes ficou sabendo que os reis magos enganaram ele e não vieram entregar aonde tinha nascido o rei dos judeus, o Senhor Jesus, Herodes enlouquecido, ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos. E José tem a revelação através de sonho para que ele fugisse para o Egito e levasse Maria e levasse o seu filho. E José, o carpinteiro, leva Maria, leva o Senhor Jesus, eles fogem para o Egito até que Herodes morresse. Então, meu amigo e minha amiga, o inimigo ele queria frustrar os planos de Deus, ele queria matar os planos de Deus. Mas quando Deus tem um propósito, nada pode frustrar ou colocar um fim no propósito que Deus tem. Deus tinha um propósito de salvação da humanidade e nada nem ninguém poderia impedir. Nem a morte poderia impedir esse propósito. E diz que o Senhor Jesus, aos 12 anos de idade, ele na sinagoga dos judeus, ele pregava com ousadia, com autoridade, ele interrogava os religiosos da época. O Senhor Jesus foi crescendo. E quando ele completou 30 anos, ele fez seu primeiro milagre numa festa de casamento em Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho. E ele continuou fazendo milagres. Só que aos 33 anos, o Senhor Jesus teria que concluir
o seu propósito de salvação da humanidade, um propósito que tinha sido dado por Deus desde o início do mundo. Já havia um propósito gerado no coração de Deus. Sim, pois os antigos profetas já revelavam através da palavra de Deus que existia um propósito, que viria um resgatador, um salvador. E esse resgatador, esse salvador, muitas vezes referido na palavra de Deus como Cordeiro de Deus, ele viria para tirar o pecado do mundo. João Batista anunciou o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele pregava batismo para arrependimento, mas viria um após ele, no qual ele não era digno de desatar as correias de suas sandálias, que seria mais poderoso do que ele e que resgataria a humanidade de seus pecados. O João Batista, ele se refere à voz que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor, preparai o seu caminho. João Batista veio para preparar o caminho para que quando viesse o Senhor Jesus desse continuidade ao ministério que João Batista iniciou. Ou seja, que João Batista preparou o caminho para que aquele que viesse após ele fizesse milagres, fizesse prodígios e realmente resgatasse o pecador, realmente pregasse o arrependimento, como João Batista já pregava e batizava no Rio Jordão. E, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus, como todos sabem, ele foi traído por 30 moedas de prata pelo seu discípulo, um dos 12, Judas Iscariotes. Judas o entregou para as autoridades da época. E quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, aí Judas veio com os religiosos que estavam fortemente armados, com varapaus, com porretes. E Judas foi e deu um beijo no rosto do Senhor Jesus para identificar quem era o Senhor Jesus para os religiosos. E o código foi o beijo no rosto, porque os discípulos e o Senhor Jesus, eles se vestiam de forma igual, eles vestiam nas vestimentas de forma muito parecida. Então, o beijo era um código. E o Senhor Jesus fala assim: Judas, com um beijo me traíste. Aí Pedro foi e cortou a orelha direita de um dos soldados, chamado Malco. O Senhor Jesus, com misericórdia, restituiu a orelha daquele soldado. E o Senhor Jesus, ele foi preso, ele foi levado para o Sinédrio, ele foi interrogado, falsas testemunhas se levantaram contra o Senhor Jesus, mas tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. O Senhor Jesus tinha que ser caluniado, ele teria que ser perseguido, ele teria que ser julgado, ele teria que ser falsamente acusado, ele teria que passar pelo desprezo, pois como Isaías 53 diz que ele foi desprezado, homem de dores. E ele passou pelo desprezo, ele foi desprezado pelo aquele sinédrio, por aqueles religiosos que arrumaram testemunhas falsas para o acusar, desprezado pelo povo que preferiu um ladrão, um homicida chamado Barrabás do que o Senhor Jesus. Ele foi desprezado por um dos ladrões que estavam ao seu lado, um
o que estava à sua direita, reconheceu que ele era filho de Deus, o Deus. Mas o outro zombou, falou: se você é filho de Deus, por que não salva a mim e salva a ti também desta condenação, se nós estamos na mesma condenação? Aí o da direita falou para o da esquerda, para o ladrão da esquerda: nós estamos nesta sentença de morte porque nós merecemos, mas este homem nada fez para que estivesse na mesma sentença. Então ele estava cumprindo a mesma sentença dos ímpios, dos pecadores, sem ter cometido mal algum, sem ter cometido pecado algum. Então o Senhor Jesus, ele pagou o preço, ele foi condenado sendo totalmente inocente, sendo inocente, imaculado, santo, incontaminado. Só que quando o pecado da humanidade feriu o Senhor Jesus, ele foi sim contaminado, ferido por todo o pecado, e o corpo dele estava todo ferido, e ele derramou todo o sangue, e ele foi transpassado com uma espada. Um dos soldados transpassou uma espada sobre o Senhor Jesus. Só que quando estavam os condenados ali, que já tinham deixado este mundo ali na cruz, já tinham morrido, e o Senhor Jesus também já tinha expirado às 3 horas da tarde, quebraram as pernas dos outros condenados que estavam na cruz, que estavam crucificados, mas do Senhor Jesus não se quebrou sequer um osso, para que se cumprisse uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus pagou um alto preço, e esse preço, como diz aqui o apóstolo Pedro, não foi pago por dinheiro, não foi pago por prata nem por ouro. Ou seja, nós fomos resgatados através do sangue de Jesus, e nós devemos sim, pela fé, meu amigo e minha amiga, nos revestir desse sangue no qual nós fomos resgatados, no qual nós fomos comprados. Este sangue é de graça, a salvação é de graça. A salvação é pela graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa cumprir nenhum juramento, ou você não precisa pagar nenhum preço para que a salvação venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos. Basta você crer pela fé. Basta você tomar posse da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que ele enviou seu Filho unigênito, e o seu Filho unigênito, ele pagou o preço, ele já pagou o preço, e você tomar posse desse preço, preço de sangue. Então nós temos, meu amigo e minha amiga, nós como herdeiros da promessa, nós podemos tomar posse do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e pedir para o Senhor Jesus derramar, purificando nós de todo pecado, de toda iniquidade. Se nós estamos andando em um mau caminho, que o Senhor Jesus venha nos ajudar, que nós venhamos nos converter verdadeiramente, tomar posse dessa promessa através da mudança de vida, através do arrependimento. Ou seja, se eu fazia algum mal, se eu andava no mau caminho, se os meus pensamentos eram malignos, maliciosos, eu me arrependo e mudo de vida. Eu me converto, eu me santifico. Eu busco pensar o que é agradável a Deus. Eu busco purificar os meus pensamentos. Eu busco andar nos caminhos da justiça, andando em justiça, andando em misericórdia, misericórdia para o meu próximo, em amor fraternal para meu irmão.
me compadecendo das dores do meu próximo. Assim andar como o Senhor Jesus andou, se compadecendo com a dor do outro, buscando estender as mãos, porque o Senhor Jesus ele se compadecia com a dor, ele estendia as mãos, fazendo o milagre acontecer na vida de todo aquele que cria, que ele poderia fazer um milagre, que ele poderia transformar, que ele poderia curar, que ele poderia libertar, purificar, salvar, ressuscitar. Amém? E não é diferente na nossa vida, nós devemos tomar posse sim dessa promessa do derramamento de sangue nos revestir, meu amigo, minha amiga, porque nós estamos em tempos de guerra e o revestimento do sangue de Jesus é primordial. Nós temos que tomar todos os cuidados sim, mas o revestimento através do sangue é primordial para nos afastar dessa peste que assola o mundo, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer? Aleluias. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, graças te damos, pois a Tua palavra falou conosco, Pai, neste dia, Pai, o terceiro dia do propósito, Pai, de revestimento através do sangue de Jesus. Senhor meu Deus, meu amado Pai, eu tomo posse da promessa, Senhor, para a minha vida. Pai, a promessa é: o Senhor já pagou o preço, Deus, e o preço foi pago por sangue. Sim, o sangue do Cordeiro de Deus imaculado, santo, incontaminado, Pai, como diz a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha revestir a minha vida e a vida de todo aquele que comigo ora neste momento. Reveste através do sangue, o sangue que já foi pago, Senhor, o sangue que foi o preço pelos meus pecados. Reveste, Pai, reveste, Senhor, livrando de toda peste, de toda enfermidade, de toda praga, de toda maldição, de toda inveja, de toda arma forjada, Deus, de toda cova preparada, Jesus. Pai, que o Senhor venha nos revestir. Reveste, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, a vida da família dessa pessoa que ora, a vida desta pessoa que ora, Pai, comigo neste exato momento. Reveste, Pai, reveste tudo que é nosso. Reveste, Pai, o nosso emprego, o nosso ministério, a nossa família, Pai. Oh, Pai, os nossos amigos, Pai, reveste com teu poderoso sangue, nos livrando deste mal, dessa peste, Pai, deste coronavírus que assola o mundo, nos faz invisível aos olhos do inimigo, nos faz invisível aos olhos dessa peste, Pai. Oh, Pai bendito, Pai amado, pois através do sangue de Jesus nós tomamos posse. Nós tomamos posse, pois nós cremos no sacrifício do Teu Filho amado. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo e minha amiga. Fica forte, continue em oração, continue de pé orando, clamando pela misericórdia e pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Fica na paz do Senhor, seja abençoado em nome do Senhor Jesus.